Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor que preside esta igreja, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, pastor Carlos Ivan, pastor Gutenberg e os demais pastores, os meus agradecimentos e tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra escabelo de seus pés. O nosso Deus, Ele é grande e Ele só faz coisas grandes. Amém? Pastor Sebastião, ainda nesta madrugada, quando eu estava orando, o Senhor me deu uma visão do grande templo. Ele mostrou as paredes do grande templo como uma pele toda inflamada, meio rosada em volta de todo o grande templo. E em cima estava como se saísse um furúnculo no lugar onde é a abóboda do templo, né? Ali começou a sair como se uma ponta, e como se estivesse puxando como um carnegão de um furúnculo que estivesse saindo. E o Senhor falou que Ele está ouvindo as orações e mostrou em espírito aquilo que Ele já está fazendo através das orações. Amém? 1 Crônicas 13, 7. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Crônicas 13, 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Da casa de Abinadab, Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegraram-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Deus ao Senhor. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, mas a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Amém. Podemos assentar. O assunto em apreço aqui nos diz sobre a Arca da Aliança, um dos utensílios que Deus ordenou que fosse construído para o tabernáculo. Haja vista que, quando nós lemos esta passagem, nós podemos reiterar alguns livros anteriores que falam sobre o período que Israel ficou no Egito, pelo período de 430 anos, e a Bíblia diz que o Senhor fez Israel sair do Egito. A Bíblia nos diz que o Senhor conduziria Israel dali por diante. Começaria uma dispensação aonde eles oferiam sacrifícios pelas oblações de seus pecados. E conforme o Senhor disse, Ele estabeleceu que no templo do Senhor, alguns utensílios sagrados deveriam ser construídos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apropriou de Bezaleel, e Bezaleel começou a construir os utensílios, a mesa de preposição de pães, o altar de holocausto, o altar de incenso, a menorá, que deveria estar no templo, para o templo permanecer aceso.
deveria ter 3,5 litros de óleo batido, óleo de azeite puro, para que o templo estivesse aceso. O sacerdote deveria estar com a estola sacerdotal, com a éfode de puro linho, deveria estar na sua cabeça a mitra, que tinha uma inscrição santidade, que convém ao Senhor, porque o sacerdote não poderia se apresentar diante de Deus se o mesmo não estivesse em santidade. Se o sacerdote entrasse onde estava a arca da aliança para fazer propiciação dos pecados, e se ali ele estivesse em iniquidade, ali mesmo morreria. O sacerdote era colocado uma corda na sua cintura, e nas vestes do sacerdote tinha sinos e romãs. E conforme o sacerdote ia entrando, todos que estavam ali começavam a ouvir o barulho dos sinos e das romãs, e a corda estava estendida na cintura do sacerdote. Porque se ele tivesse em pecado, isso implicaria em sua morte, e ninguém poderia entrar onde estava a arca da aliança. Ninguém poderia entrar onde estava a arca do concerto, a arca do Senhor. Então tinha toda uma cerimônia instituída por Deus, tanto nos utensílios como as bacias aonde o sacerdote deveriam se lavar, para poder se purificar, quanto às pás, quanto às espevitadeiras, quanto tudo que tinha naquele templo. E o Senhor deu uma ordem específica, quando foi fazer a arca da aliança, ele deu uma ordem que esta arca deveria ser de madeira de acácia, deveria ter 1,25 m de comprimento e 75 centímetros. Deveria ser envolto os varais em suas extremidades, aonde o sacerdote conduziria esta arca, deveria ser de ouro, e 2 querubins deveriam estar dentro da estrutura daquela arca. 2 querubins com corpo de homem, com as suas extremidades de uma asa e com o rosto de criança, já nos dizendo aqui aquilo que o Senhor queria dizer, porque os querubins formavam um círculo, falando da eternidade, mas o corpo do homem não entrava, entrava só o rosto da criança, enfatizando o que o Senhor disse aos discípulos: se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma poderíamos entrar na eternidade. Então ali nós observamos que tudo que era feito com aquela arca são alusões daquele que viria para fazer o sacrifício perfeito, a saber, a Cristo, porque Cristo se entregou uma única vez. Na época, todas as vezes o sacerdote vinha oferecer sacrifício pelas oblações dos pecados, mas o sacerdote também tinha que oferecer sacrifício por si próprio, e aquele sacrifício ele era imperfeito, mas o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, porque ele entrou uma única vez, e o véu que estava ali foi rasgado de alto a baixo, e agora todos nós temos acesso a entrar na presença de Deus. Todos nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, e não só como naquela época que só o sacerdote. Hoje o Espírito Santo atua em nós constantemente, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então todos nós agora temos acesso a entrar dentro do templo para poder adorar, e o Senhor, o Espírito do Senhor está dentro de nós. Por isso a intenção do Senhor é em nos santificar. Quando nós falamos do Espírito Santo, no Antigo Testamento ele era apresentado como o Espírito do Senhor, porque ali era a santificação viria pelo sacrifício, mas agora o Espírito do Senhor é conhecido como o Espírito Santo no Novo Testamento, porque não são mais o sacrifício pelo qual vem a santificação, mas a santificação vem pelo próprio Espírito, e o Espírito Santo ele tem interesse em santificar a igreja. E eu já posso até dizer o tema da mensagem que o Senhor me disse: cheios do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Essa é a designação de Deus para nós.
que sejamos cheios do Espírito até o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos diz: em todo tempo seja alva tuas vestes, e nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Pode faltar qualquer coisa, pode faltar mesmo até o básico, aquilo que você precisa, mas não pode faltar o Espírito Santo dentro de nós. Pode faltar qualquer coisa dentro da igreja, mas o Espírito Santo não pode faltar, porque se o Espírito Santo faltar, como nós glorificaremos? Porque uma das atividades do Espírito Santo é glorificar a Cristo. A principal atividade do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Se o Espírito Santo está na igreja, Cristo é glorificado. Se o Espírito Santo está na igreja, Cristo é glorificado. Mas para Ele estar, precisamos nos santificar, porque se nós não nos santificar, não tem como o Espírito Santo estar na igreja. Se nós não santificarmos, não tem como o Espírito Santo atuar. E Deus, nesses últimos instantes da igreja, está santificando a sua igreja. Nestes últimos instantes, Deus está preparando a sua igreja, e é Ele quem prepara, porque a Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo em nós é a presença de Deus. A arca da aliança naquela época simbolizava a presença de Deus. A arca era a própria presença de Deus. Por isso que dentro da arca tinha 3 elementos sagrados. Dentro da arca tinha as conchas do maná. Dentro da arca tinha a vara de Arão que florescera. E dentro da arca tinha as tábuas do decálogo. Aí está o porquê estava a presença de Deus. Porque a presença de Deus só pode estar aonde está a sua palavra. Aonde observe a palavra de Deus, aí a palavra de Deus, estando em obediência, a presença de Deus está. Quando nós falamos da arca, o sacerdote conduzindo a arca, e nós vamos observar que em todas as ocasiões em que o sacerdote conduzia a arca, os inimigos que vinham de Israel contra Israel não prevalecia. Nós vamos observar que Israel não preparava suas armas, Israel preparava-se o sacerdote, porque quando o sacerdote colocava as mãos sobre a arca, não tinha inimigo que vinha contra Israel, porque estava a presença de Deus ali. Quando a presença de Deus está no ambiente, não tem inimigo que pode ir contra a igreja. Quando a presença de Deus está no ambiente, o inimigo pode vir como quiser, que ele não prevalece contra a igreja. E a Bíblia nos diz o que sobre a presença de Deus? Que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outro lugar. O que mais que a Bíblia nos diz sobre a presença? Que nós não devemos nos apressar em sair da presença de Deus. Eu vejo quantas pessoas que ficam inquietos, não vê o momento do culto acabar. Não fique assim não se apresse a sair da presença, porque enquanto você está na presença de Deus, Deus está impedindo os inimigos. Enquanto você está na presença de Deus, Deus está impedindo você de ser assaltado. Enquanto você está na presença de Deus, Deus está te enchendo e trazendo a alegria da salvação. Eu comecei já a sentir a presença dele aqui. Quem está?